Bom dia, paz do Senhor. Quem ama, cuida, né? Para ele, eu sou uma palestrante internacional, né? Antes de nós começarmos aqui, eu quero dizer que eu não sou uma palestrante internacional. Mas, pelo encargo do pastoreio, né? Como auxiliadora aqui do meu marido, nós estamos aqui numa mesma missão, né? Ser auxiliadora é isso, é estar submetida, né? Estar em submissão. Não a submissão como o mundo quer distorcer, quer falar, a mulher é menos, está abaixo do homem, não. Deus sonhou com o homem e com a mulher, os dois com papéis importantíssimos e que se complementam, né? Não papéis que diversos, tem mais valor do que o outro, não. São papéis complementares. Então, quando a gente fala em submissão, obrigada, Diel. Quando a gente fala em submissão, quando a Bíblia fala em submissão, ela está falando sobre isso, estar numa mesma missão. Então, eu estou aqui em submissão ao meu marido e à palavra de Deus, né? E ao Senhor. E nós tivemos essa semana aqui, comemorou aí o Dia Internacional das Mulheres, né? Mas nós sabemos que o Dia da Mulher, o Dia das Mulheres, são todos os dias, né? Essa data é um pouco controversa. Eu não vou entrar aqui em detalhes a respeito disso, mas ela foi levantada como uma bandeira no mundo, com determinadas pautas, que, no fundo, se nós formos estudar a história, na verdade, não valorizam a mulher, embora se levante essa bandeira. E nós vamos, à medida que nós estudamos a palavra, nós vemos que, na verdade, quem emancipou as mulheres, quem tem direito, quem deu direito às mulheres, quem valoriza as mulheres, nós vemos tudo isso através da pessoa de Jesus. Jesus, ele nos emancipou ali na cruz, né? Nós temos ali a passagem daquela mulher que, na época, era uma prostituta, e ela se achega ali a Jesus, e, num momento de desespero é falta de esperança, né? Ela não tinha mais esperança em nada do mundo, mas ela acreditou, ela teve fé, que aquele homem era o Filho de Deus. E, através do passo de fé que ela deu, Deus transformou a história dela. E ninguém pôde envergonhá-la, porque ninguém tinha a capacidade para isso, para se colocar maior do que ela. Jesus trouxe a emancipação para a mulher. E, antes de nós começarmos aqui, eu queria que a gente orasse. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui, nesse momento tão importante, Pai. Nós queremos aqui abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para receber essa semente poderosa da Tua palavra, Senhor. Que apesar de mim, Senhor, que sou só essa casca aqui, Deus, que eu seja mesmo só essa boca que mexe, que saia esse som, mas que esse som seja a Tua palavra, aquilo que está no Teu coração, que chegue ao coração, ao espírito dos meus irmãos e irmãs aqui, Pai. Em nome de Jesus, todo o nosso pensamento nós levamos cativo à obediência de Cristo nessa hora. Toda distração, Senhor, toda irreverência, Pai, todo roubo do inferno seja cativo a Cristo nessa hora, em nome de Jesus, que não haja nenhuma dispersão, mas que cada um saia daqui com a sua porção, com aquilo que necessita, mas não só com aquilo que necessita para um tempo, mas de uma maneira abundante, Senhor, para poder derramar sobre a vida daqueles que se achegarem, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos por esse privilégio, Pai, de nos assentarmos à Tua mesa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Estava essa semana conversando com o Neto, né, e a gente estava comentando, né, sobre o que as mulheres precisam, né? E se vocês quiserem falar, podem falar, tá, mulheres? Por favor.
as mulheres precisam de tantas coisas, mas tantas coisas tão simples, e que, às vezes, no dia a dia, os homens e as próprias mulheres negligenciam, né? Nós precisamos nos cuidar, em primeiro lugar, nos amar, né? Ama ao Senhor como nós devemos nos amar. Então, Deus fala para nós nos amarmos primeiro. E nós vamos conseguir amar o Senhor e ao nosso próximo, né? Aos nossos maridos, filhos, em todos os nossos relacionamentos. As mulheres precisam ter cuidado com o corpo. E a Bíblia diz que nós somos um espírito que tem uma alma que habita dentro de um corpo. Essa casca que está aqui. E nós precisamos cuidar dela, porque até dela a Bíblia diz que nós vamos dar conta. Então, existem mulheres que são mais sofisticadas, né, na sua maneira de se vestir, de falar. Existem mulheres que são mais simples, e não por isso menos importantes ou menos belas. Existem mulheres mais esportivas, e as demandas são tantas, existe tanta variedade, né? E o Senhor faz isso propositalmente, porque o nosso Deus é um Deus muito criativo. E Ele derrama dons sobre a vida das mulheres. Mas essa manhã eu não sou médica, eu não sou fisioterapeuta, eu não sou psicóloga, mas eu quero falar de algo que diz respeito ao nosso espírito, né? Necessariamente não ao nosso corpo, porque eu não sou técnica nisso, mas que diz respeito ao nosso espírito e à nossa alma. E, amor, nós vamos ter aqui alguns versículos. Se você quiser anotar, eu aconselho você a anotar, porque eles são tão importantes para esse tempo em que nós vivemos. Eu creio que todos nós temos muito claro o tempo que nós estamos vivendo. Eu creio que todos que estão aqui, se estão aqui, é porque têm entendido, têm discernido, e nós vamos falar um pouco sobre isso, têm discernido no seu espírito que as coisas têm mudado, né? E as coisas naturais mudam porque existe algo que já aconteceu no mundo espiritual. Então, tudo o que acontece no mundo natural, primeiro acontece no mundo espiritual. E no mundo natural nós vemos o reflexo. Eu quero começar lendo o que está lá, em 1 Tessalonicenses. O tema do nosso culto hoje, da nossa palavra, é alinhamento com o céu. Então, eu quero falar de algo que vai fazer com que, de uma necessidade, não só das mulheres, de todos nós, mas de algo muito específico para as mulheres, que nós observamos que vai na contramão do que nós temos visto, do que é pregado no mundo, do que é pregado na mídia, da necessidade das mulheres. E todas essas coisas que eu já comentei aqui, que nós precisamos cuidar do corpo, cuidar da nossa alma, elas dependem disso aqui que nós vamos falar hoje, do alinhamento com o céu. E essa palavra, o primeiro versículo, está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 23 e 24. E diz assim a palavra do Senhor: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aqui, quando ele fala de tudo, a palavra tudo significa tudo. Significa íntegro, algo inteiro. Quando ele fala irrepreensível, é algo que a gente não tem como repreender. É algo que não está quebrado, né? Então, na vinda do Senhor, ele está falando aqui que na vinda do Senhor, que é um evento certo, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele veio aqui, mas ele vai retornar. Assim como nós vimos o sol se levantando nesse dia, como a noite vai chegar, como amanhã, provavelmente vai chegar um outro dia, assim será a vinda do Senhor. Esse é um dia que está marcado, amém. Ele está marcado. Nós não sabemos, a Bíblia não nos diz isso, não nos é permitido saber. A Bíblia ainda diz que nem o Senhor Jesus sabe esse momento, mas ele aguarda lá.
E esse dia vai chegar. Assim como nós viajamos, quando você viaja, você tem um tempo determinado de viagem. Você tira férias ou vai para algum lugar a trabalho. Normalmente, quem viaja para fora tem um passaporte, né, para fora do país. E no passaporte, normalmente, tem o tempo determinado lá. Vai ficar tantos dias, tantos meses, e depois retorna. E nós vamos retornar para um lugar. Quando a Bíblia diz que nós vamos retornar para um lugar, nós temos algumas coisas aqui para entender. Se nós vamos retornar para um lugar, assim como quando nós viajamos, nós retornamos para casa, significa que nós vamos retornar para a nossa casa. Ou seja, nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Por isso, nós precisamos nos alinhar com a nossa morada, nos alinhar com o céu. Nós estamos aqui de uma maneira passageira. Um dia, como eu falei, que nós somos um espírito que foi criado pelo Senhor, o nosso espírito vai retornar para o coração do Pai. Nós vamos falar como nós precisamos viver nesse tempo e um pouquinho sobre esse grande dia. Nós vamos retornar para lá. Amém? Todo mundo aqui vai retornar para lá? Amém? Então, nossa caminhada aqui, ela é passageira. E o texto diz, né? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e nosso espírito, alma e corpo sejam apresentados irrepreensíveis na vinda do Senhor. Apresentados. Quando ele fala aqui apresentados, o que significa a palavra apresentados? Apresentados significa pôr-se diante da presença, mostrar-se. E como nós vamos nos mostrar quando nós estivermos na presença do Senhor? Às vezes nós estamos aqui nesse momento tão maravilhoso de louvor, ou lá no nosso quarto, nos derramando com o Senhor, parando para ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer, no nosso momento de intimidade com Ele. E nós estamos ali nos apresentando diante dEle. Mas naquele grande dia, como que nós vamos nos apresentar? Porque naquele dia, vai estar diante dEle, nós vamos estar diante dEle, e todos os nossos anos, a nossa sucessão de dias, vai estar diante dEle. E como que nós vivemos essa sucessão de dias, de anos? Nós vamos dar conta. E haverá o dia dessa apresentação, quando nós voltaremos para casa. E para ilustrar um pouco disso, nós vamos aqui ler uma parábola, que está lá em Mateus 22, que é a parábola das bodas do Cordeiro. E o que é uma parábola? Jesus, ele costumava falar muito em parábolas, né? Nós costumamos ministrar aqui com as crianças, os adolescentes aqui no Paz Kids. Vou até fazer um parênteses aqui, já fazer uma propaganda. Aqui nesse corredor, para quem não sabe, se você entrar ali naquela porta, tem umas salas que funciona uma outra igreja. Uma igreja poderosa, que chama Paz Kids, onde pastores e pastoras, líderes, grandes homens e mulheres de Deus, estão sendo ali forjados através da palavra, com uma ministração própria para a sua idade, onde essa semente poderosa está sendo lançada ali no coração. Nós não acreditamos que as crianças são a igreja do futuro, não. As crianças, os jovens, os adolescentes são a igreja como nós. Então, nós temos esse cuidado, esse amor, esse encargo, essa responsabilidade de cuidar das nossas crianças aqui na igreja. E nós incentivamos os pais, as famílias, a terem esse momento do culto familiar, de compartilhar a palavra ali. Uma coisa simples, conforme a idade do seu filho. Você fala assim, meu filho tem 4 anos, como é que eu vou fazer um culto familiar? Leia um versículo com ele, cante uma canção da idade dele, abrace o seu filho, seja Jesus ali na vida do seu filho, ministrando, como nós cantamos aqui, a cura na mesa. Então, derrame dessa cura, desse cuidado, crie muros
quando os pais fazem isso, né, nós como igreja temos esse encargo, estamos fazendo, mas uma vez por semana aqui, irmãos, a palavra de Deus ela é poderosa, pode de repente ser o suficiente, mas como família, como pais que têm essa revelação, nós queremos incentivar aqui os irmãos e irmãs a fazer isso, criar muros de proteção. As nossas crianças, os nossos adolescentes, eles estão sendo bombardeados por Satanás aí fora. Vocês pensam, gente, esses dias eu vi um pastor falando isso. Você pensa, você é adulto já, de uma certa idade, você acha que Satanás está preocupado com você? Satanás quer a próxima geração. Ele quer os nossos filhos. Isso é para trazer um temor no nosso coração, um temor de cuidado. Porque ele conhece a palavra. Ele sabe que a palavra do Senhor ela chega de geração em geração. Então, ele já não está mais preocupado com a nossa geração. Para ele, se vier, é lucro. Ele está preocupado já com a próxima geração. Então, nós temos esse encargo. Quero incentivar os irmãos. E é tão maravilhoso, tão gostoso. Quem quiser, quem tiver esse encargo, quem tiver essa vontade de conhecer, fique à vontade, converse com as irmãs, nos procurem. E há vagas, se você quiser servir. Que se Deus tocar no seu coração, o Espírito Santo falar com você, se dispõe, é maravilhoso. É uma semente poderosa. Então, uma parábola, como nós falamos com as crianças, é uma história da terra, de coisas simples, rotineiras do nosso dia a dia, que Jesus pegava ali. Normalmente, ele pegava coisas a respeito de agricultura, de pescaria, das coisas daquele tempo, das coisas simples do dia a dia, para falar de verdades, de princípios do céu. E um dia um discípulo perguntou para Jesus: Senhor, por que o Senhor fala tanto em parábolas? E aí Jesus respondeu para ele: não é a todos que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a vocês eu explico. Então eu quero dizer para vocês, se vocês estão aqui, vocês estão recebendo do Senhor um mistério do reino dos céus, porque é uma parábola, e Ele vai explicar para nós, em nome de Jesus. E quando nós temos essa explicação, esse discernimento desse mistério que é revelado através da parábola, nós temos um discernimento espiritual, uma chave passa a ser virada. Se nós pegarmos uma chave, vamos aqui refletir um pouquinho, o que é uma chave? Uma chave é um objeto tão pequeno, mas tão poderoso, tem um poder ali, e elas são únicas. Uma chave tem um segredo ali na pontinha, e ela só abre aquele determinado local. Com a chave da sua casa, por exemplo, da minha casa, eu não consigo abrir aqui a porta da igreja, ou qualquer outro lugar. Eu só consigo abrir a porta da minha casa. Você só vai conseguir abrir a porta da sua casa. Então, cada parábola, cada coisa que o Senhor nos revela através da palavra dele, tem algo especial, específico, tem uma chave que o Senhor deseja que você tenha um discernimento espiritual para você virar coisas que Ele quer mudar, que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Então, toda a palavra do Senhor, ela é preciosa por isso. E nós precisamos fazer uma diferença aqui entre as coisas naturais e as coisas espirituais. As coisas naturais, elas são discernidas através da nossa alma. Por exemplo, elas estão no nosso intelecto, na nossa mente, no nosso coração, que são consideradas pela palavra a sede da nossa alma, que através da nossa alma nós nos relacionamos com o mundo, né? Nós temos os nossos relacionamentos de uma maneira vertical, mas o nosso relacionamento com Deus ele é feito através do nosso espírito. Quando nós estudamos, quando nós temos uma profissão, nós podemos estudar medicina, direito, podemos estudar, conhecer uma língua, nós conhecemos através do nosso intelecto. Mas as coisas espirituais nós discernimos através do nosso espírito. E vamos lá sobre a parábola
que está lá em Mateus 22. Vamos lá. Essa parábola diz, acho que vai aparecer aqui, Mateus 22, a partir do versículo 1. Mas eu vou ler aqui. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas do seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois cevados já estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então, disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram-se todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, nós vemos claramente aqui uma ilustração, uma parábola, onde Jesus está falando sobre as bodas do cordeiro, o dia em que ele irá se encontrar com a sua noiva. É muito claro. Nós conhecemos essa passagem aqui. E nós vemos aqui um momento em que convidados se negam a ir, vão cuidar dos seus negócios. Essas pessoas são, muitas vezes podemos ser nós ali, né? Eu tenho uma coisa mais importante para fazer do que fazer isso. Eu creio que ninguém vai ser encontrado desse jeito naquele momento certo, tá, gente? Em nome de Jesus, só estou fazendo um exemplo aqui. Nós vemos convidados aqui que mataram os servos. Quem são os servos? Os servos são todos aqueles que pregam a palavra, levam as boas novas do Senhor. E existem irmãos nossos que estão levando palavras em lugares e estão sendo mortos. Esses são os servos do rei que são mortos. E os convidados estão, ao invés de se apresentarem nas bodas, nós vemos aqui qual vai ser o final deles. A palavra diz que o Senhor queima as cidades, né? Mas o Senhor não desistiu. Ele continuou, enviou os servos novamente, depois de queimar aquela cidade onde as pessoas não se interessaram pela festa, pelo banquete que ele preparou. E ele enviou novamente os servos. E falou: pode trazer. Convida quem quiser vir. E vieram bons e maus. Teve um convidado que se apresentou, que não estava com vestes nupciais. E como são as vestes nupciais? Alguém aqui já viu uma noiva chegar com um borrão de café no vestido? Com rasgo no vestido? Descabelada? Não. As vestes de uma noiva, elas são reluzentes. Elas brilham. Quem aqui se casou, se vestiu de noiva, sabe muito bem disso. Quem ainda não casou, vai experimentar aqui. Tem alguém aqui que quer casar ainda? Aleluia! Os braços tímidos, levanta aí, em nome de Jesus. O maior sonho de Deus, o maior projeto de Deus aqui na terra é a família.
Ao contrário do que diz o mundo, é a família. E vocês que levantaram a mão, Deus já tem a pessoa separada para você, em nome de Jesus, com a qual você vai formar uma família poderosa aqui, que vai mudar essa terra, em nome de Jesus. Amém. E ele falou, pode mandar, vem todo mundo. E se apresentou aquela pessoa sem a veste nupcial. E aí o rei chegou para ele e falou assim, como é que você entrou aqui? Com essa roupa toda suja, desse jeito. E o que o convidado falou? Nada. Ele ficou mudo. O que ele poderia falar para justificar aquilo? Ele se apresentar na festa, num banquete, na corte, uma festa de noivado, de casamento, e ele vestido de qualquer jeito, sabe lá se estava sujo, ele ficou mudo. E aqui o Senhor está falando a respeito de santidade. Santidade. A Bíblia fala que quando Jesus vier, ele vem buscar uma noiva que a si mesmo se ataviou. Uma noiva sem mancha, sem marca, sem mácula. Não está falando de uma veste, de uma roupa. Porque isso aqui, gente, o corpo, é só uma casca. É uma casca, veio do pó e vai voltar para o pó. E eu quero aproveitar para te dizer uma coisa. Nós precisamos cuidar dessa casca, sim. Pelo nosso próprio bem, para nós termos saúde, termos disposição, para fazermos tudo o que o Senhor tem para nós. Mas isso não deve virar uma idolatria. Sabe por quê? Por 2 motivos. Vai voltar para o pó. Nós vamos dar conta da nossa diligência diante de Deus, por ter cuidado bem até disso que vai perecer. Fala, Deus, eu ia perecer, mas era o que eu tinha, eu cuidei muito bem. Eu fiz o que eu pude. Mas vai voltar para o pó. E essa casca não se converte, tá, gente? Isso aqui não converte. Por isso que todos nós vamos experimentar a primeira morte. Né? Ela não se converte. E naquele dia nós vamos nos apresentar ao Senhor. E isso nos leva a um outro versículo, que está lá em Zacarias, no capítulo 13, versículo 8 e 9, que diz assim: E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Gente, Deus, ele tem onisciência e presciência, ou seja, ele sabe tudo, inclusive o futuro. Muitos receberam um convite naquela sala ali de banquete, e o rei entrou repleto de convidados, e ele achou um que não estava em santidade. E nós vemos aqui que quando o Senhor voltar, esses 2 versículos falam aqui, e isso tem que gerar um temor no nosso coração, que apenas 1/3 de toda a terra chegará até essas bodas. É o que esse versículo está dizendo aqui. Nós vamos pregar, vamos levar a palavra, e 2/3 vão fazer parte daqueles convidados que não quiseram cear naquele banquete preparado pelo Senhor. E para fazer parte desse 1/3 que vai estar ali, ele diz aqui que vai provar e vai passar pelo fogo para que nós possamos ser purificados. Esse é o processo de santificação que nós estamos passando. Mas o versículo 14, lá de Mateus 22, diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos. E aqui, Jesus não está falando, muitas vezes nós usamos até esse versículo como algo que diz respeito ao ministério. A pessoa foi chamada para ser pastor, não quis. A pessoa foi chamada para tocar lá no louvor, não quis. Para ser líder de célula, para ser discipulador, não quis. Não, ele não está falando disso. Ele está falando de um processo de santificação. Esse é o processo que o Senhor nos chama para nós passarmos, né?
E é certo que nós vamos dar conta disso. E nós vamos agora para um outro versículo que está lá em Marcos, que quero concluir essa parte falando da vinda do Senhor. Marcos, capítulo 13, versículos 26 e 27, onde ele diz assim: então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. E quem são os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que vão reinar com o Senhor em glória e viver com Ele eternamente. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Essa semana lá no serviço, tem um colega nosso que ele brinca muito. Ele ainda não conhece o Senhor. Nós oramos até hoje pela vida dele. Há mais de 10 anos. Nós cremos que ele vai ter a revelação de quem é Deus. Ele diz: eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus, mas do meu jeito. Quantas pessoas a gente não ouve, né, falando isso? E aí ele estava brincando que ele fala que ele está tão cansado, que ele já está em idade de aposentar, que de vez em quando ele acha que Jesus está chamando ele. Aí essa semana ele passou uma situação lá, que ele se sentiu mal, tal. E aí o pessoal começou a brincar com ele: ó, você fica esticando a mão aí que Jesus vai te puxar, né, e tal. E aí ele falou assim: não, se eu for, eu vou chamar o Neto para ir lá. O Neto vai tocar lá, porque eu sei que o Neto toca, né? Mas eu sei que ele vai tocar harpa para mim. Aí eu brinquei com ele, falei assim: olha, lá no céu, talvez, eu acredito que tenha harpa, mas tem outras coisas mais animadas lá, né? Então, o que eu quero dizer com essa história? Que as pessoas têm uma ideia, muitas vezes, e até nós corremos esse risco por desconhecer a palavra, por não estudar a palavra, de ter uma ideia de como é a eternidade, como é o céu. Mas a Bíblia diz muito claro que os escolhidos são aqueles que vão reinar com Ele. Ou seja, nós não vamos ficar lá à toa, sem fazer nada. A diferença é que nós vamos fazer muitas coisas, nós vamos reinar com Jesus, mas nós não vamos nos cansar. Porque o que cansa é essa casca. Essa casca vai ficar aqui. Nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo novo. Aleluia, gente. Não vejo a hora. Temos que ansiar por esse dia, né? Eu vi uma pessoa falando isso. Nós temos que viver aqui, gente. De que maneira, né, mulheres? Nós que temos tantos desafios, tantos papéis no nosso dia a dia. De que maneira nós devemos viver aqui? Fazendo o nosso melhor, esperando o melhor, mas nos preparando para o pior, né? Então, essa palavra ela vem de encontro com isso. Nós só vamos estar conseguindo fazer o nosso melhor, esperando o melhor, mas já preparadas para o pior, se nós estivermos nos submetendo a esse processo de santificação. Porque é Ele que nos traz intimidade com o Senhor e nos fortalece, porque nos traz discernimento das coisas espirituais. Sabe aquele momento que você está ali numa dificuldade e você fala: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como que eu resolvo essa situação? E aí o Espírito Santo, você está sensível ali, porque você está nesse processo de santificação, você tem aquela conexão ali com o Espírito Santo, ele fala: ó, faz tal coisa. Vem de repente aquele pensamento na tua cabeça. E você faz, e parece que o mar se abre. Né? Pode ser no seu trabalho, na sua casa, na sua correria do dia a dia, com o seu filho. Uma palavra que você precise falar, para dar um estímulo, para disciplinar, para ensinar algo. Gente, isso faz toda a diferença. É essa a diferença nas nossas vidas, como mulheres do Senhor, daquelas mulheres que não conhecem ao Senhor, né? Então, nós vamos apresentar o nosso corpo santo, ou seja, o nosso corpo, nosso espírito limpo. A Bíblia diz que sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, isso é muito importante. Para ver Deus, nós precisamos estar santos, como a Bíblia diz aqui, santos e irrepreensíveis. E muitas vezes a gente pensa até que, isso é uma área que pega muito, santidade diz respeito só à área sexual. E não é.
Não é. A Bíblia deixa isso muito clara, né? Nós precisamos andar em santidade em todas as áreas das nossas vidas. Eu quero compartilhar um versículo que está lá em Isaías, no capítulo 6, versículos 2 e 3, que diz assim: Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Só fazendo um outro parênteses aqui, essa palavra eu ouvi de uma pastora muito querida, e eu pensei na minha cabeça, né, no meu intelecto, eu pensei em ministrar tantas coisas aqui, fiz um rascunho, fiz um gráfico com bolinha, um monte de coisa na minha cabeça, mas quando eu ouvi essa palavra, ela apareceu, o Espírito Santo falou tanto comigo, e eu quero pedir ao Senhor que Ele fale da mesma maneira revelada, mais ainda com cada um de vocês aqui. Sabe, que se você tiver a oportunidade de ouvir isso, costuma ficar gravado lá, às vezes no nosso canal lá no YouTube, procure lá, ouça, não por mim, mas por aquilo que o Senhor quer falar com você a respeito de santidade. É algo tão importante. Continuando aqui. E os anjos falavam ali, veja bem, os anjos não falaram com o profeta, eles não falaram aqui com Isaías. Nós temos momentos na Bíblia em que os anjos falam com pessoas. Nós vemos o momento em que o anjo chegou para Maria e falou assim: bem-aventurada, pois aquilo que está no teu ventre vem da parte do Senhor. Ele falou diretamente, porque ele estava anunciando o nascimento de Jesus para ela, que ela seria a mãe ali, aquela que geraria Jesus, né? Humanamente falando. Falou com José, falando para ele: olha, receba a sua esposa, porque aquilo que está no ventre dela vem da parte do Senhor. E tantos outros momentos. Mas aqui, Isaías, o anjo não fala com Isaías. Ele vê um anjo olhando para outro anjo. E eles repetiam, uns para os outros, olhando para o outro anjo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. E eles repetiam de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aquilo trouxe um temor no coração de Isaías, a ponto dele exclamar: ai de mim, que sou homem de impuros lábios, que sou pecador. Diante daquele lembrete da santidade do Senhor, ele reconheceu a necessidade que ele tinha de se santificar, do quanto ele era pecador, a começar pelos lábios dele. E por que um anjo precisava, ou precisa, porque eles continuam falando, olhando uns para os outros e olhando para o Senhor, e a Bíblia diz que eles continuam ali falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Será que eles têm algum problema cognitivo e aí fica repetindo, falando assim: acho que agora ele vai entender, eu vou repetir de novo que o Senhor é santo? Não. Ou então eles são, em algum momento eles ficam meio surdos e aí precisa repetir de novo. Vou falar, agora ele vai ouvir. Ele vai entender que eu estou falando que o Senhor é santo. Não. Eles repetem o tempo inteiro, porque um dia, nós vamos lembrar uma outra historinha aqui, que está na Bíblia. Existiu um anjo no céu, um anjo, um querubim, ungido pelo Senhor. Querubim é um anjo de alta patente, que tinha um ministério diante de Deus, ou seja, ele ministrava diretamente com Deus. E esse anjo se chamava Lúcifer. Lúcifer significa portador da luz. E ele portava uma luz, mas essa luz não era dele. Essa luz vinha do Pai. Essa luz era a luz mais poderosa que existe. Tem uma canção que a gente canta, faz tempo que não canto, aqui acho que eu ouvi algumas vezes, que diz assim: luz do mundo, vieste à terra. Então, a luz do mundo, Lúcifer portava essa luz. Ele foi ungido pelo próprio Deus,
Mas um belo dia, ministrando lá, ele se envaideceu. E ele começou a achar que aquela luz dele, a luz que ele tinha, era uma luz própria. Ele se envaideceu, se encheu de orgulho. E ele achou que era uma luz própria. E aí o Senhor nos lembra, ninguém tem luz própria. Quantas vezes eu já ouvi, em momentos em que eu fui bem-sucedida, fiz algo bom, algumas pessoas falando assim, nossa, você tem um brilho, você tem uma luz própria. Eu falava, não tenho luz própria, não. Se tem alguma coisa boa em mim, se você consegue reconhecer algo em mim, apesar de mim, não vem de mim, pode ter certeza, vem do Senhor. E aí ele se envaideceu. E o que aconteceu com Lúcifer? Ele foi precipitado dos céus. Ele foi jogado dos céus, expulso dos céus. Mas com ele levou 1/3 dos anjos. E aí eles inauguraram um novo reino, o reino das trevas, né? Onde ele e os seus demônios reinam. E é reino das trevas porque ele não tem mais luz, a luz não era dele. Ele ficou em escuridão. E Deus deixou um tempo determinado para ele agir no local. E esse local é o local onde nós estamos, onde ele age tranquilamente no seu reino das trevas, no mundo espiritual, que é mais real do que o nosso mundo físico. E os anjos continuam declarando, santo, santo, santo é o Senhor, por mais um motivo. Porque um dia, Deus fez o homem, colocou ele no paraíso, deu tudo o que ele precisava e falou, governe, multiplique, encha a terra. E o homem se esqueceu de Deus, da santidade de Deus. E ele foi expulso do paraíso. E ele veio para o mesmo lugar aonde estava Satanás e seus demônios, no reino das trevas. Porque, gente, eu quero fazer um parênteses aqui, lembrando a nós mulheres, sobre essa questão da luz, né? Que muitas vezes nós somos incentivadas a fazer um culto ao corpo. Hoje nós vemos um culto até dentro de algumas igrejas, a alma. Nossa, eu tenho que cuidar de mim, o importante é ser feliz. Coisas desse tipo, a gente vê muito disso, né? E realmente a gente tem que se cuidar, como eu falei aqui. Mas uma mulher, eu vi essa frase, eu achei tão assim, interessante, que diz que uma mulher de Deus, ela não é bonita só pela moldura do seu corpo, mas pela arquitetura da sua alma e do seu espírito. Então, essa é uma lembrança que o Senhor quer nos fazer. E, para encerrar, gente, eu quero falar de uma pessoa que, assim como Lúcifer, foi apartado do Senhor, porque ele não teve mais a luz, ele foi precipitado para a terra, para reinar aqui com os seus demônios, no reino das trevas. Assim como o homem foi expulso do paraíso, o Filho de Deus, aquele que tomou sobre ele todos os nossos pecados, ele foi apartado de Deus. Ele foi apartado de Deus? A Bíblia fala que sim. Aliás, ele mesmo fala que sim, ele declarou isso. Gente, Jesus não teve medo. Quando ele orou ali no jardim, e ele falou assim, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que faça-se a tua vontade, não a minha. E ele suou e chorou lágrimas de sangue, a Bíblia diz. Foi a última oração que ele fez antes de ser entregue à crucificação. Ele não tinha medo das chibatadas que ele levou. Ele não teve medo da coroa de espinhos. Ele não teve medo da humilhação, porque ele foi cuspido lá na cruz. Ele não tinha medo disso, vergonha. Sabe do que ele tinha medo? De ter a presença de Deus apartado da vida dele. De não ter mais ali a santidade do Senhor. Isso aconteceu ali na cruz, quando ele declara assim, Deus meu,
Deus meu, por que me abandonastes? Esse era o medo dele. Era a única coisa que ele temia. Mas sabe por que ele suportou, irmãos? Porque ele passou pela prova. Satanás, durante todo o ministério de Jesus, isso nós fomos relembrados. Sexta-feira nós estivemos lá no Tadel, em Barueri. E o pastor Gomer relembrou isso. Ele falou assim, Satanás, ele não queria matar Jesus, levar Jesus para a cruz. O que ele queria é que Jesus pecasse, que ele perdesse a santidade dele. Porque aí ele estaria na nossa situação. E aí, nenhum outro homem conseguiria fazer o que ele fez. Nenhum outro homem. E aí o plano de Deus teria fracassado. Mas Jesus se manteve santo. E sabe qual é a outra boa notícia? Além dele ter tido esse sucesso, é que é possível para nós. Não na nossa força. Se você tem áreas da sua vida em que você tem tido dificuldades de se manter em santidade, que você tem lutado por anos, sabe? Às vezes, a mentira, a contenda, a fofoca, ou algo na sua área sexual, não sei o que é, algum vício. Jesus sabe. É possível se manter em santidade e andar em vitória na força de Jesus. No momento em que você cair e falhar, o diabo vai soprar no seu ouvido, tá vendo? Para você não tem mais jeito. Mas ele é mentiroso, lembre-se dele. Quando você ouvir essa voz falando, você não tem jeito, é assim mesmo. Lembre-se que quem está falando isso para você é Satanás. E o Espírito Santo vai te lembrar que tem jeito sim, que é possível, através do Espírito Santo, através de Jesus. E nesse momento em que Jesus viu que ele estava apartado da presença do Senhor, logo em seguida, ele já fez a última oração dele que era possível. Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Que nós possamos todos os dias entregar o nosso espírito nas mãos do Senhor. Lá em Marcos, no capítulo 13, versículo 26 e 27, diz assim: E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, como nós lemos aqui, com grande poder e glória. E eu quero ler 2 últimos versículos aqui com os irmãos. E nós vamos orar para concluir. Lá em Efésios, no capítulo 2, que vai de encontro com essa palavra de Tessalonicenses, quando diz que nós vamos apresentar os nossos corpos, alma e espírito, santos e irrepreensíveis, diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 10, Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E mais especificamente para as mulheres. A Bíblia tem um versículo tão maravilhoso, tão simples, mas tão poderoso, que está lá em Tito. Se você quiser anotar, mulher, esse versículo é tão poderoso. Tito, capítulo 2, vou ler o versículo 1 e 2, que diz assim: A sua tarefa, o tema, né, diz aqui, uma vida repleta de Deus. A sua tarefa é explicar os assuntos que contribuem para uma doutrina sólida. Oriente os homens mais velhos a viver com equilíbrio e dignidade e sabedoria, para que haja perseverança, fé e amor saudáveis. Aqui está falando para os homens. E oriente as mulheres mais velhas a viver com respeito, para que não sejam fofoqueiras, nem bêbadas, mas modelos de bondade. Que as mulheres mais jovens, ao se inspirar nelas, saibam como amar o marido e os filhos, e sejam virtuosas e puras, cuidem bem da casa e sejam boas esposas. Não queremos que ninguém se afaste da mensagem de Deus por causa do comportamento delas.
Fique de pé, nós vamos orar aqui, por favor. Aqui em Tito, o Senhor nos orienta, como mulheres, as mulheres mais novas, mais velhas, a viver com respeito, não sendo fofoqueiras ou bêbadas, mas modelos de bondade e puras. Na nossa igreja, assim como eu sei que em muitas igrejas tementes ao Senhor, nós usamos um modelo bíblico de pastoreio, de cuidado, de cobertura espiritual, de prestação de contas. Como isso é feito? Isso é feito através da célula. Eu quero aqui reforçar o convite que foi feito aqui através do Paz News. Se você não faz parte ainda de uma célula, que você nos procure. Como nós cantamos aqui na canção, numa das canções, a cura na mesa do Senhor. E a célula é um momento de cura, de mesa. Nós nos reunimos ali para compartilhar a palavra, para compartilhar coisas do dia a dia, para darmos risada, para chorarmos juntos, para orarmos juntos. É um momento tão precioso. E existem coisas que só vão acontecer aqui, nessa reunião, onde nós estamos em comunhão com o Senhor, tendo contato uns com os outros, na célula, no pastoreio, ou através de um discipulado, que é um acompanhamento mais de perto, onde existe uma cobertura espiritual, uma prestação de contas, confissões de pecados, onde você vai poder avançar mais e mais. Nessa hora nós vamos orar, assim como o salmista fez lá no Salmo 139, como Davi fez, onde ele pediu: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo teu caminho eterno. Feche seus olhos. Te peço, Senhor, sonda aqui o nosso interior, o nosso coração. Mostra, Senhor, nessa hora, nessa manhã, aquilo que precisa de cura, de libertação, de amarras, de discernimento, para nós vivermos os teus planos. Tira, Senhor, tudo aquilo que nos impede de andar em santidade, que nos impede de estarmos alinhados com os céus. Nós declaramos nessa manhã que o Senhor tem liberdade, que está liberada aqui a palavra de cura, de toda angústia, de toda tristeza, de todo desânimo, de todo abatimento, de toda síndrome do pânico, de toda depressão. O Senhor levou sobre si, Senhor. Cura a nossa visão espiritual, Senhor. Quebra todo sofisma que tem se levantado nas nossas mentes nesses dias, com tantas informações, Pai, que nós temos recebido e absorvido de uma cultura que não é nossa. A sua cultura é a cultura do céu, a cultura do reino de Deus. Nós não somos daqui, Senhor, nós estamos passageiros nessa terra, mas nós queremos aprender com o Senhor a viver como estrangeiros aqui, não adquirindo a cultura deste lugar. A tua palavra diz: renovai a vossa mente através da minha palavra, transformai-vos através da minha palavra. Senhor, tira toda a distração que nós temos tido com as coisas deste mundo, Senhor, mesmo que sejam lícitas, muitas vezes elas nos afastam do Senhor, Pai. Nós queremos declarar aqui, Senhor, que o Senhor é o nosso tesouro, Senhor. O Senhor que é o autor e consumador da nossa fé, Pai. O Senhor é a nossa porção, a nossa herança. Nós não temos nenhum bem, Pai, mais precioso do que a Tua presença, Pai. A Tua presença não se aparta de nós, Senhor. Não se aparte de nós a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro aqui sobre a vida de cada um de nós, Pai. Espírito Santo nos fortalece, Pai, para andarmos em santidade, Pai. Em nome de Jesus, sonda o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, 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 santo.
Deus poderoso. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, 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 Santo, Santo, Deus poderoso. Deus abençoe, queridos. Tenham uma boa semana.